Então, quer dizer que uma troca no dia 2 de fevereiro de 2025, em pleno 6 de novembro de 2025, ainda está causando dores de cabeça a Nico Harrison? Sim, senhor. O novo rosto da franquia, o futuro dela, sendo a primeira escolha do draft de 2025, Cooper Flag, caiu no colo do Dallas Mavericks. Que o Nico Harrison, inclusive, se pronunciou falando assim: agora, quem sabe, vocês entendam o que eu estava realmente querendo dizer. Essa escolha vai se tornar um bust se a gente pegar o retrospecto nas últimas partidas aí, 12 pontos, 16 pontos, 15 pontos, 2 pontos contra o Oklahoma City Thunder, que tem uma excelente defesa, e ontem 20 pontos contra o fraco New Orleans Pelicans, sem Zion Williamson, na qual infelizmente Cooper Flag acabou errando uma cesta que poderia empatar o jogo. 14,4 pontos, o que não é ruim, 6,6 rebotes, 2,8 assistências, 39,4% de quadra, um aproveitamento tenebroso, e 29% para 3 pontos. Uma coisa a se destacar aqui é que ele tá 100% de lance livre ainda, já estamos no 8º jogo da temporada, que é pelo menos um indicativo bom para a sua mecânica de arremesso. Então é momento da gente se desesperar, falar assim: Nico Harrison, você realmente estava errado e a troca cada dia fica pior. Cooper Flag está se encaminhando a ser um bust? Acho que ainda é muito cedo pra gente falar tudo isso, mas com certeza um time que estava com intenções de se tornar uma potência defensiva e para as cabeças da Conferência Oeste se encontrar neste exato momento em último colocado, com a mesma quantidade de vitórias e derrotas que o New Orleans Pelicans, que até 2 rodadas atrás estava invicto nas derrotas. Isso com certeza não é um bom indicativo, ainda mais tendo em vista que o nosso mano Anthony Davis vai ficar de fora de 2 partidas por conta de uma lesão. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Dallas Mavericks. E se você chegar por aqui agora e gostar do conteúdo, no final você se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais a continuar com o projeto aqui de pé, rumo aos 80 mil inscritos. Agora, sem mais enrolação, bora começar falando. Que o seguinte, se a temporada acabasse hoje, adivinha quem provavelmente seria o MVP? Sim, o senhor Luka Doncic. Adivinha quem é o cara que, por conta de problemas assim físicos, pela dúvida da franquia de ele se manter saudável, está saudável? Luka Doncic. Adivinha o cara que mudou a sua alimentação, decidiu ficar mais focado e perdeu muito peso, talvez um dos melhores shapes da carreira, e tinha uma grande deficiência defensiva. Quando jogava no Dallas Mavericks, está agora magrinho e na última partida efetuou 5 roubos de bola. Luka Doncic. Se a gente der uma olhada nas estatísticas dele, 40 pontos, 11 rebotes, 9,2 assistências, quase um triplo-duplo de 40 pontos de média nas 5 primeiras partidas. Já entrando para um dos melhores começos de temporada da história da NBA, da história do Los Angeles Lakers, com uma eficiência boa de quadra e de lance livre. Ele tá inclusive um pouquinho acima da média dele, e o aproveitamento dele para 3 também não tá tão bom. Ele tá forçando alguns arremessos, mas ele tem esse alvará desde que ele esteja fazendo 40 pontos por noite. Então, o que eu quis dizer com essa introdução assim do vídeo falando apenas do Luka Doncic? É que, pelo outro lado, o Dallas Mavericks é o pior ataque da NBA. O Luka Doncic tem médias melhores, tem uma efetividade melhor de quadra, somando o Big Three, entre aspas, do Dallas Mavericks combinado. E assim como eu falei no último vídeo sobre o Dallas, eu acho que nem com a volta do Kyrie Irving na próxima temporada, ainda não é certo que ele vai voltar, tem uma probabilidade de que ele volte ainda em fevereiro, mas não é certo. Então, o certo mesmo é que ele volte na próxima temporada. Só que, ainda sobre Kyrie Irving, caso o Dallas Mavericks entre em modo pânico e adiante o retorno dele para ver se consegue salvar a franquia de uma provável temporada desastrosa e que os torcedores não toquem fogo no estádio lá do Dallas Mavericks, pode ainda complicar ainda mais a questão de saúde do cara. O Anthony Davis, quem diria? O Day-to-Day Davis, que é um trocadilho que os gringos usam pra falar sobre o Anthony Davis ficar saudável num dia e entrar com uma lesão de um dia pro outro logo em seguida, e ele ficar, tipo, desfalcando a equipe constantemente, desde sempre, quase, desde toda a passagem dele no Lakers. Ele está mais uma vez lidando com lesões acima do peso, tendo que usar óculos por causa de um problema na vista. Quem diria que um cara bem mais velho, um histórico de lesão bem complicado, traria problemas para essa equipe, e que trocar o talento geracional que tinha na franquia de 25 para 26 anos não seria uma boa ideia. Então, qual que é o ponto? O ataque do Dallas Mavericks é tenebroso. A defesa não é das piores. A defesa até que é ok. Só que vocês têm ideia que eles são o pior ataque da NBA? Eles perdem por 2,5 pontos por partida do Washington Wizards. Eu vou repetir essa sentença. O Dallas Mavericks é pior do que o Washington Wizards, praticamente uma bola de 3 por noite, do que o Washington Wizards. Um time que está se reconstruindo com vários calouros que tem alvará pra errar o quanto quiser numa partida. Eles tendo 3 futuros Halls da Fama dentro do elenco. Um deles não tá em atividade, mas tudo bem. E da onde que surge
esse grande déficit ofensivo do Dallas Mavericks, da parte da armação. Quando o Cooper Flag está em quadra, por mais que ele seja esse talento que eu venho enaltecendo, eu venho elogiando ele já há bastante tempo, o Cooper Flag não é armador. O experimento do Jason Kidd está sendo bem semelhante ao experimento do Jeremy Sohan de armador naquele San Antonio Spurs. O time é pior ofensivamente e defensivamente quando o Cooper Flag está armando. Essas estatísticas absurdas, com uma média, com um aproveitamento assim, simplesmente ridículo de 30 e poucos por cento de quadra, acontece porque a maioria dos arremessos que ele tá criando pra ele não vem de jogadas, vem dele forçando a bola pra jogar num contra um ou tomando uma iniciativa equivocada no ataque, já que ele não é, deixa eu repetir, ele não é um armador. E sabe quando que são os melhores momentos do Cooper Flag em quadra? Quando ele está com o D'Angelo Russell ao lado. Sabe quando que o ataque do Dallas Mavericks funciona melhor, eles conseguem pontuar melhor durante a partida, de acordo com as estatísticas avançadas da NBA? Quando o D'Angelo Russell tá em quadra. Então por que raios o nosso mano Jason Kidd simplesmente não deixa o Cooper Flag jogar na posição que ele é habituado e dá mais tempo pro D'Angelo Russell? Não faz o menor sentido. E vocês me corrigiram no último vídeo e era realmente a palavra que eu queria trazer. Eu não queria ser, no vídeo passado, alarmista, mas nesse aqui eu preciso ser alarmista porque a situação continua estando ridícula dentro da equipe do Dallas Mavericks. E eu vou ser sincero aqui pra vocês, manos. Eu não assisti esse jogo de ontem, na qual ele performou muito bem contra o New Orleans Pelicans, mas eu vi 2 jogos atrás, na qual ele jogou contra o Detroit Pistons. E se você olhar apenas as estatísticas de 16 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, 1 roubo de bola, você fala, nossa, até que ele não foi mal. Ele terminou 3 de 14 de quadra. Ele foi bulinado pela defesa do Detroit Pistons. Ele foi bulinado pelo Cade Cunningham. Ele foi bulinado pelo Duncan Robinson, que é um defensor terrível. E na partida seguinte, contra o Houston Rockets, que foi mais uma derrota, ele foi bulinado de novo pelo Ausar Thompson. Ele foi bulinado de novo por qualquer defensor da forte defesa do Houston Rockets. Cometeu 5 turnovers. Então, claramente, esse menino não é um armador. Mas Jason Kidd tá olhando pra isso e que se dane, vamos jogar ele como armador. Faz sentido numa perspectiva de tanque? Faz. Eles têm a escolha deles do draft de 2026. Então, pegar um dos 3 jogadores que eu já citei no último vídeo também, Darren Patterson, o AJ Dabanza ou o Cameron Boozer, seria uma boa pra esse time, pra uma ótica assim de reconstrução, mano. Vamos começar um novo período aí na carreira do Cooper Flag? Pô, seriam excelentes teammates dele ali num novo período. Só que, realmente, a troca do Anthony Davis com Luka Doncic e todo aquele papo furado de vamos vencer porque defesas ganham campeonatos serviu de alguma coisa? De absolutamente nada. E no geral, o jogo do Cooper Flag não tá maneiro porque ele tá errando algumas tentativas, algumas situações que a gente não esperava que ele fosse errar nesse início de carreira. Como, por exemplo, ele tá indo muito mal pro aro. Eu achei que uma dos pontos mais positivos do jogo dele era realmente a capacidade dele de passar pelos defensores ou de jogar no contato com defensores mais fracos que ele não conseguiu passar do Duncan Robinson, como eu falei pra vocês. Eu vi mais de uma ocasião na qual ele acabou dando airball da zona morta no arremesso de catch and shoot pra 3. E a sua capacidade de passar a bola não é ideal pra um armador. Ele simplesmente não é um cara que tem o ball handler necessário, ele não tem a capacidade de passe necessária e ele tá se mostrando que não é um cara pra ser o provedor do ataque, a gente pode colocar assim, ao ponto que as suas estatísticas estão mostrando que ele também está sendo ineficiente na hora de pontuar. E o ponto aqui é, primeiro, ele não vai ser o cara que vai conquistar de forma unânime o título de calor do ano, como estávamos conversando, quer dizer, como eu vi muita gente conversando no começo da temporada. Eu achei que ele estaria na corrida, mas não seria esse cara pra tomar o prêmio pra ele. Inclusive o VJ como tá vindo muito quente. 2, ele ainda não é um bust, fiquem tranquilos, ele é o jogador mais jovem na NBA em atividade, ele tem 18 anos ainda, vai fazer 19 em dezembro. Então, esse período de amadurecimento é normal, vai demorar papo de 4 temporadas, assim a gente pode colocar no papel pra ele realmente se tornar um jogador de confiança, regular, que veio pra mostrar tudo que ele é capaz. É muito raro o cara chegar e já se tornar uma máquina ofensiva, assim, no seu segundo ano, por exemplo. A gente teve, na verdade, com o Luka Doncic, mas ele não tá mais na franquia. Eu vou parar de citar ele nesse vídeo, eu juro. E por último, por favor, Jason Kidd, pare de colocar o menino em situações onde ele não é capaz de criar o próprio arremesso. Ele jogando 1 contra 1, ele não consegue criar nem o espaço necessário para ele finalizar sem conteste. E olhando aqui, uma coisa que o Basketball Reference coloca, que eu acho muito interessante, é essa opção de lineups, que você vê o aproveitamento do cara na combinação, por exemplo, de 3 homens. Tipo, qual que é a melhor combinação de jogadores em volta do Cooper Flag? E dá pra ver que ele com, por exemplo, o Anthony Davis e PJ Washington é a pior combinação, uma das piores combinações do time. Fica com um total de menos 23,9. Mas as
melhores combinações dele também são com D'Angelo Russell ou com Max Christie, ou com Max Christie e D'Angelo Russell ao mesmo tempo em quadra, essa aqui, ó. E por exemplo, de duplas, a que ele performa melhor é com Derek Lively e com Daniel Gafford. Ou seja, é bom ele ter outro cara grande em quadra. Mas note que as recentes combinações de Anthony Davis e Klay Thompson, por exemplo, são ruins. De Anthony Davis, P.J. Washington e Cooper Flag são ruins. Por quê? Porque o Cooper Flag simplesmente não é um armador. Então o ponto é, esse vídeo aqui é mais pra ressaltar que ainda não é momento pra se desesperar. Por mais que o Dallas Mavericks seja 13 pontos ofensivamente melhor com o Cooper Flag no banco, ele tá passando por esse momento de adaptação, só que a forma como tá sendo essa adaptação é jogue o moleque aos lobos e vamos ver do que ele é capaz. O que não deu certo no passado, não dá certo no presente e provavelmente não vai dar certo no futuro. São raros as ocasiões em que um atleta é jogado nesse tipo de ambiente e ele performa em alto nível, mesmo estando fora da sua posição de ofício. Então, torcedores do Dallas, o que tava ruim, a cada dia que passa parece que se torna pior. Se o time terminar realmente com uma campanha semelhante a esse início de temporada, é algo para se preocupar bastante. Mas olhando pelo ponto positivo é que, ao menos se o time continuar tenebroso, na volta do Kyrie Irving vai ter mais um jogador aí, top pick de draft, para que o time, quem saiba, possa começar a pensar e matutar ali, tipo, num futuro Cooper Flag, reconstrução, Dallas 2030. Quem sabe? Por que não? Mas enfim, esses aqui são apenas algumas observações sobre esse início de temporada do Cooper Flag, que não é nada animador, mas eu quero saber a sua opinião sobre ele aqui nos comentários. Mais um vídeo sobre o Dallas, mas a gente vai falar sobre outros times ainda hoje. Vou trazer mais um vídeo pra vocês. Mas era isso que eu tinha pra conversar mesmo. Pare de colocar o Cooper Flag como armador. E se você ficou até aqui e gostou desse conteúdo, mano, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. Vamos atingir os 80 mil inscritos. Eu vi que aproximadamente 39% de vocês não são inscritos do canal, você que assiste o meu conteúdo aqui regularmente. Então, mano, ajude esse canal a continuar crescendo. Faz total diferença apenas um clique aqui embaixo no botão de inscreva-se. E tá muito legal que quando você clica no joinha, no gostei aqui, ele faz uma bolinha de basquete. Eu percebi isso esses dias, quando eu dei like em um vídeo de outro canal de basquete, eu falei, então testa aí se você estiver no computador principalmente, vê se também acontece com vocês. Agora sim, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo e falou!